Olá, amantes de língua árabe. Hoje nós vamos aprender sobre dois elementos extremamente importantes para nós podermos cada vez mais aperfeiçoarmos a língua árabe. Vamos aprender sobre quanto, que normalmente nós utilizamos para interrogar sobre quantidades, por exemplo, e vamos aprender também quando. Vamos aprender também quando, tá? Então, são esses dois termos que nós vamos ver na aula de hoje. Começando com quanto, na língua árabe, significa kam. 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 Então, eu gostaria de saber quantos livros você traz nas suas costas. Quantos livros você tem? Um exemplo. Então, estou a questionar sobre a quantidade. Kam é um pronome de interrogação. E nós usamos para poder interrogar, para poder questionar sobre quantidades. Vamos ver o primeiro exemplo? Vamos. Então, quando eu digo Ya talib al-ilmi, Ya talib al-ilmi, estou chamando, né? Aqui eu estou a chamar um aluno. Talib al-ilmi é aquele aluno que procura o conhecimento. Chama-se Talibul Ilmi. Talibul Ilmi. Porque al-ilmi significa ciência. Talibu, na verdade, significa aquela pessoa que pede. Quando eu digo ana talibu, eu peço. Ou seja, eu sou uma pessoa necessitada. O talibu é aquele que necessita de alguma coisa, que corre atrás de uma coisa. Chama-se talib. Vem do verbo talaba. Verbo talaba. Assim. Talaba, aqui é o verbo. Chama-se talaba yatlub, quer dizer pedir. É o verbo pedir. Então, talib é derivado desta palavra. Então, talib não significa muitas vezes, ou nem sempre significa aluno. Hadha talib. Mas quando você diz hadha talib, você precisa definir exatamente talib. Quer dizer, uma pessoa que precisa, uma pessoa que está a pedir. Então, o sujeito do verbo pedir, então, talib, requerente, é aquela pessoa que pede. Agora, quando você diz hada talibu li-ilmi, este é aluno, este é estudante. Por quê? Você precisa usar al-ilmi para definir exatamente o significado real da palavra talib. Pode ser, por exemplo, talibul mal. Hada talibul mal. Pode ser talibul mal. Estão a ver? Hada talibul mal. Aquela pessoa que é comerciante, que corre atrás de dinheiro, da riqueza. Talibul mal. Então, por isso você precisa dizer talibul ilmi. E aqui eu uso a expressão o vocativo, para chamar alguém, chamar a atenção da pessoa. Diz Ya talibal ilmi. Ya talibal ilmi. Kam kitaban indak. Quantos livros tu tens? Ou quantos livros tu carregas, ou quantos livros tu possuis. Então, é a mesma coisa. Então, ya talib al-ilmi, ou aluno, ou estudante. Kam, quantos? E aqui, uma boa observação. Na língua árabe, a expressão kam, esse kam, significa quanto, quantos, e quantas. Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas casas? Né? Também significa quantas. Ou seja, um único pronome de interrogação é usado para questionar, portanto, coisas que estão no masculino, feminino, singular e plural. Não importa. Masculino, feminino, singular e plural. Usa-se apenas um único pronome de interrogação. Acabou. Pronto. Eu digo, kam kitaban indaka? Quantos livros tu tens ou você tem? Então percebam que eu quero saber sobre a quantidade de livros, mas a expressão livro
livro, aqui, kitab, mas vem kitaban, está no singular. Isso significa de que a regra, ou seja, existe uma regra. Neste caso, quando eu quero questionar ou saber sobre a quantidade de qualquer coisa, uma regra geral. Estamos a falar de quantidade. Coloquem, anotem isto, anotem com muita atenção. Sempre que eu usar kam, neste caso, o que vier depois tem que estar em um quê? Singular. Ok? Ou seja, kitab está no singular. Kam kitaban. Singular. Eu quero questionar sobre a quantidade de canetas. Kam qalaman. Kam qalaman. Quantas canetas? Kam qalaman. Aqui. Kam qalaman. Kam qalaman. E aqui posso já falar ou colocar mais outras coisas. Mas então, eu quero saber a quantidade de canetas. Vou usar kam, que significa quanto, ou quantos, ou quantas. Não tem nenhum problema. E o nome ou substantivo que vem depois de kam, este substantivo, neste caso, ou este nome que vem depois, tem que estar no singular. Esta é a regra. A segunda regra, relacionada ao nome, tem que levar fatahatain. Esses dois sinais. Vocês perceberam? Kam kitaban. Kam qalaman. Kam é dessa forma. Regra geral. É basicamente isto. Então eu vou dizer kam kitaban عندك كم قلما عندك كم أرضا عندك quantas terras você tem كم أرضا عندك quantas كم سيارة vamos trazer então o feminino. Nós vimos aqui kitab e qalam, é tudo masculino. Vamos ver o feminino. كم سيارة سيارة. كم سيارة عندك؟ اوكي. كم سيارة عندك؟ كم سيارة؟ desculpe, mais 2 pontos. Quantos carros? Quantos carros? كم سيارة؟ Quantos carros عندك؟ كم سيارة تملكها؟ Quantos carros você possui? Então percebam de que quando eu vou usar o quanto, neste caso, preciso prestar atenção, né, sobre as regras do nome ou do objeto ou da coisa que eu vou questionar para saber a sua quantidade. Então, tem que portanto, estar no singular, ok? O nome está no singular e terminar com fatahatain. Esta é a regra. Para não me alongar, vamos ver outros exemplos. Bikam haza. Quanto é isto? Bikam haza. Quanto é isto? Aqui eu estou a questionar. Bikam haza. Bikam haza. Quanto é isto? Bikam haza. Quanto é isto? Bikam hazihi. É desta forma. Quanto é? Aqui eu estou a questionar sobre praticamente o preço. Bikam haza. Quanto custa? Ou posso perguntar desta forma. Kam dafa'ata. Kam dafa'ata. Quanto é que você pagou? Quando você pagou? Kam dafa'ata. Quanto? O valor que você pagou. Kam dafa'ata. Dafa'atu, casa. Eu paguei xxx. É desta forma. Outro exemplo que difere então da quantidade. Aqui nós estamos a questionar sobre quantidade. Então, alguém vai dizer, mas no segundo exemplo, o segundo exemplo, depois de kam, veio haza e não seguiu a mesma regra. Poderia ser kam, bikam hazan.
Não. Atenção, nós já falamos desta questão de pronome demonstrativo. Haza é um pronome demonstrativo. E os pronomes demonstrativos são invariáveis, não mudam, independentemente da situação. Haza é um pronome fixo, não muda, não altera, de maneira alguma. Por isso ficou kam haza. Ok? Então, primeiro, resolvido. Segundo, terceiro exemplo. Vamos perceber de que depois de kam, o que veio depois não é um nome, não é um substantivo, é um verbo. Este verbo foi conjugado na segunda pessoa do singular. Pretérito, passado. Então, kam dafata. Quanto você pagou no passado? Então, aqui nós temos um verbo, não é um nome. O que nós falamos no primeiro exemplo, o que nós temos é que Kitabu é um nome que veio depois de kam. Então, você aqui está questionando sobre a quantidade de livros. Livro não é um verbo, é um nome, é um substantivo que se chama. Tá bom? Sayara, carros, veículos, é um nome, é um substantivo. Não é um verbo, não é um pronome demonstrativo. Por isso tem que obedecer esta regra. Já no caso do verbo que vem depois de kam, não obedece essa regra, porque este verbo tem que ser conjugado de acordo com a pessoa. Se está, portanto, perguntar um grupo de pessoas, ou se está perguntar uma mulher ou um homem, então o verbo tem que obedecer a pessoa. Okay? Por isso não muda. Agora vamos ver. Mas nos três exemplos, a pessoa está a questionar sobre a quantidade. Vamos ver outro exemplo que nós usamos kam, que tem outro significado. Aqui temos kam talibin najihin fi hadhihi as-sana. Kam talibin najihin fi hadhihi as-sana. Você está a dizer... lembra quando, por exemplo, num ano extremamente singular, excepcional, que é aquele ano em que muitos alunos passaram de classe. Muitos alunos passaram de classe. Na história nunca passou, né, um volume de alunos, nunca passou de classe. Este é o único ano em que os alunos passaram de classe em número assim, número expressivo. Então você admira esse fato. E aí você diz assim, Kam talibin najihin fi hadhihi sana. Olha, quantos alunos não passaram neste ano? É como se estivesse falando, quer dizer, numa forma de admirar, ou seja, Kam min talibin. E aqui tem min, que não foi escrito, que não vem. Kam min talibin. Por isso, talib terminou com o quê? Kasratayn. Kam min talibin najihin fi hadhihi sana. Quantos alunos passaram estes anos? Então é uma forma de você admirar o número expressivo dos alunos. Então percebam de que este significado difere com o outro. Então, no primeiro exemplo nós temos um nome, um substantivo. No segundo exemplo também temos um nome ou um substantivo. Agora, no segundo exemplo, nesse quarto exemplo, desculpe, no meu segundo e quarto exemplo, percebam que esse substantivo levou kasrataini. Kasrataini. O primeiro levou fatahataini. Kasrataini, quando eu coloco kasrataini no nome que vem depois de kam, eu não estou a perguntar sobre quantidade. Atenção, aqui não é quantidade. Se eu quisesse saber sobre quantidade, então ia colocar esse talib com fatahataini. Seria kam taliban. Kam taliban najaha fi hadhihi as-sana. Eu posso dizer kam taliban, kam taliban, kam taliban, kam taliban najaha fi kaza. Então, quantos alunos passaram? Kam taliban, quantos alunos passaram? Fica desta forma. Então, vou transformando o kasratayn passa para fatahatayn. Neste caso de pergunta, eu estou a querer saber sobre a quantidade desses alunos que passaram. Ao passo que aqui eu estou a afirmar de uma forma admirada. Estou a admirar. Kam talibin najihin fi hadhihi sana.
Quantos alunos passaram neste ano? Ou seja, estou a demonstrar de que passaram muitos alunos. Então é desta forma que o quanto pode ser usado. Bem, existem também outros significados e outras situações que nós podemos usar quanto, mas que eu não trouxe cá. O importante é vocês saberem, né, o significado de quanto na língua árabe e em que situações nós podemos usar esse quanto. Tudo bom? Aqui eu termino para que a aula não possa ser longa e volto na segunda aula com onde nós vamos abordar sobre quando do tempo, né? Então, não perca a próxima aula, por favor. Estarei lá e vou trazer novidades. Até já!